mais ou menos por aí que a gente vai hoje, porque quando a gente finalmente se despe de todas as fantasias religiosas que nós temos, quando finalmente nós tiramos as máscaras, quando finalmente nos é permitido arrancar a maquiagem, nós nos deparamos com quem nós e só nós mesmos somos. Porque na melhor das hipóteses, até mesmo falando a respeito do que Cristo nos ensina nos 4 evangelhos em que as palavras dele são redigidas, na melhor das hipóteses, o que a religião nos concede é uma boa maquiagem. E graças à religião pela maquiagem, porque nós podemos ser lindos, mesmo com cicatrizes profundas, mesmo com defeitos horríveis, mesmo com desvios, até mesmo de caráter. Mas com uma boa maquiagem nós conseguimos esconder tudo isso muito bem. Uma boa fantasia, se o salto tiver de um certo tamanho correto, nem a nossa mancada dá para ver. E a religião nos ajuda com isso. Ela nos ensina paulatinamente, se nós ficarmos tempo bastante dentro dela, ela nos ensina as respostas que são esperadas por aqueles que nos lideram dentro das religiões. E aqui eu falo de todas elas, principalmente a religião cristã, principalmente a vertente evangélica da religião cristã. E assim aprendemos todas as respostas corretas que devemos dar no momento em que somos confrontados por profetas Natãs da vida. E então conseguimos mais uma vez nos esconder, quando por um deslize a máscara cai. Não se engane, a tentativa de ontem absolutamente nada tem a ver com tentar desconstruir os conceitos mais arraigados que você tem acerca de quem Deus é, ou a respeito de como você se relaciona com Ele. Mas tem tudo a ver com rasgar a fantasia que você vem utilizando há tanto tempo, tirar ou auxiliar você a tirar a máscara religiosa que você vem usando, para que você consiga olhar no espelho e fazer a pergunta: quem sou eu? Porque a péssima notícia é que você é um ser grotesco que Paulo chama de pecador. Você é um ser completamente perverso, completamente desviado do propósito pelo qual Deus criou você. E não é só você, eu também o sou. Nós somos. E essa realidade é tão dura e cruel que quando Paulo se olha no espelho e vê o miserável homem que é, ele só pode gritar esperando por algo de miraculoso que aconteça para que esse ogro seja redimido. E o grito dele, como falamos ontem, é graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ontem eu até recebi algumas mensagens de pessoas genuinamente temerosas de que com o discurso
contrário à religião e o discurso de desconstrução da religião, e o discurso de libertação da égide, do tacape da religião, eu, com esse discurso, viesse a levar cada um de vocês que esteve aqui ontem, ou que de alguma forma acompanhou o que nós falamos ontem, levar vocês a viver uma vida de libertinagem, licenciosidade, luxúria e de completa largado. Porque, cara, se é real, entenda bem o que eu estou falando, se é real que ninguém jamais foi salvo por sacrifício de animal nenhum, de quem jamais foi perdoado pelo derramamento de sangue ou sacrifícios, e que ninguém nunca foi perdoado pela oração de um sacerdote, ou porque foi a um templo e fez o que era necessário, se nada disso era útil para me conceder calma ou paz para a minha alma sedenta, de ter calma e paz, porque eu sei que eu sou pecador, se nada disso serve, e se o sacrifício de Cristo me limpa de todo o pecado, e agora eu tenho livre acesso ao Pai e eu não preciso fazer nada. O que é que vocês estão fazendo aqui na CV hoje? Vamos para o bloco! Né? Parece ser uma consequência lógica. Se eu posso fazer o que eu quiser, então bora. O problema é que é real. O nome disso é graça. Você pode até pecar. Você pode até continuar sendo o pecador que você é. E deixa eu falar uma coisa. Você sabia que você continua desde que você... Eu acredito que muitos de vocês são cristãos evangélicos, de alguma denominação aí, mas depois de que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você continua a ser pecador? Você sabia disso? Eu não. É você também. E você continua sendo perdoado por esse tudo que você é. Não só perdoado, mas mais que perdoado, redimido. Mais que redimido, você começou a ser transformado de dentro para fora. E você começou a ser recriado. Por que eu falo isso? Porque hoje eu não vou fazer nenhuma introdução com explosões e nada assim para chamar a sua atenção, porque eu acho que a Bíblia não precisa dessas luzes ou desse som ou de nada disso. Isso foi coisa que o ser humano convencionou para a gente ficar um pouquinho mais confortável e a vista ficar um pouquinho melhor quando dá. Mas eu gostaria que nós mergulhássemos imediatamente na Bíblia, para que nós ouvíssemos o que pode nos responder a respeito de, então, o que é que a gente faz agora? Assim, eu não tenho mais muleta. Uma pergunta de ontem foi exatamente essa. Tá, e agora? Pô, o que é que eu faço, então? Se eu não vou fazer despacho, se eu não vou fazer passe, se eu não vou para a vigília na sexta-feira, para eu ir para o culto de descarrego, se eu não vou pedir a bênção do pastor, porque eu pequei, eu preciso ter a bênção dele agora, se eu não vou me confessar e me penitenciar ao Padre, se agora eu dependo só de Cristo, aonde que eu me agarro? Porque todas essas outras coisas serviam para eu me agarrar e de alguma forma me sentir bem. O que é que eu faço agora? Abra lá a sua Bíblia, em Romanos 6, de 1 a 14. Eu vou ler, como dizia minha avó, de uma sentada. Tá bom? Sabe aqueles livretos bem pequenininhos que você lê no banheiro? Você senta e os pais e mães sabem disso. O único lugar que às vezes você tem para ler, né, Mical? É dentro do banheiro com a porta trancada e os meninos pensam que você está fazendo outra coisa e você está lendo. E normalmente o texto tem que ser pequeno, porque o texto não dá para a gente ficar muito tempo lá, porque os meninos acabam buzinando. Mas o texto de Romanos, escrevendo aos cristãos em Roma, Paulo responde essa nossa pergunta. Então, cara, a graça é perigosa. Porque se a gente entender a graça de verdade, a gente vai entender que nós não somos mais constrangidos nem pela lei, nem pela religião a seguirmos um certo caminho.
Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês se denominam cristãos de alguma forma? De alguma forma. Assim, o que você... Se você é cristão, levanta a mão, só quero entender. Pô, sério, todo mundo? Tá bom. Eu não posso escolher minha plateia. Você compreende que não há nada no mundo que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Você entende isso? Eu estou sentindo falta dos meus irmãos pentecostais. Porque a gente vibra com tanta besteira, a gente bate palma para tantos homens e tal, não sei o quê, e quando a gente cai na real de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, era o momento de a gente cair prostrado e, sabe, dar um eureka. Porque essa é a maior mensagem de todos os tempos, e essa mensagem declara o fim da égide da religião. Porque eu não preciso mais sacrificar para ninguém para ter o amor de Deus em mim. Eu não preciso mais chegar a nenhum homem, sacerdote, ou seja lá o que for, para que este homem me conceda perdão. Porque eu fui perdoado pelo Emanuel, Deus encarnado, e Ele me perdoou pelo seu próprio sacrifício, e hoje eu posso entrar, como Hebreus diz, diante de Deus e com audácia compartilhar vida com o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. Não há mais espaço para religião nisso. Poxa, mas tudo que você falou foi religioso. Não. Não, porque a religião te chama a você vir aqui comigo e pagar um pouquinho para que eu, Winston, possa fazer um rito num local especial, e eu sou especial, porque, afinal de contas, eu fui escolhido para ser o cara especial para te ligar com Deus. Eu estou sendo sarcástico, tá? É porque alguns estavam assim, eu não estou entendendo mais nada desse Winston. Eu tive que explicar. E assim, com todo o circo armado, eu possa fazer alguma coisa para que você seja perdoado pelo grande eu sou. E aí você fica bem. Aí você erra de novo. Porque é isso que a gente faz parte da nossa humanice. E aí a gente chega de novo com o sacerdote e fala, sacerdote, eu pequei. Não tem problema não, coloca ela na caixinha e vem aqui que a gente despacha de novo. E aí o pastor faz o despacho de novo e fala, meu filho, agora vá em paz, porque o seu pecado foi perdoado. Mas pastor, eu acho que eu vou pecar amanhã de novo, volta. E eu estou falando pastor, eu podia falar pai de santo, eu podia falar padre, eu podia falar tudo isso. E com isso eu não quero denegrir a imagem dos pastores, muito menos dos pais de santo. Mas o serviço de sacerdote, quando operado como sacerdote, é um serviço que já caducou. Porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo, homem. Você consegue ver as consequências drásticas disso? Aí Paulo fala o seguinte para os cristãos em Roma. Que diremos? Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Cara, olha o raciocínio do cara. O cara fala, então, pô, se eu estou seguindo direito, Hannah, o que tu está falando, quer dizer que agora eu não sou mais condenado por nada que eu fizer? Nada? Assim, vale tudo? Então, pô, quanto mais eu pecar, mais eu sou perdoado. Logo, eu posso fazer tudo. Paulo continua respondendo a Anta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. É assim, tipo, leso.
Paulo falava essas coisas. Tenho certeza. Nós, os que morremos para o pecado, é aquela hora que o cara que estava gostando do negócio se ajeita e fala, pô, ninguém falou de morte não, cara. A gente só está falando de graça. Para que falar de morte? Não, pô, estava tão gostoso. A gente está falando sobre graça, sabe? A gracinha barata. Aquele negócio sem custo. Aquele negócio, sabe? Favor imerecido, sabe? Venha a Jesus e os seus pecados serão perdoados. É verdade. Mas continua lendo. Fica melhor. Porque se nós recebemos perdão dos pecados, sem a esperança de completa transformação, nós somos aqueles que mais devem receber pena. Porque ser perdoado sem esperança nenhuma de transformação é alguém digno de pena. Paulo continua. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados para ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos o quê? Vivamos o quê? Uau! Quer dizer então que eu não sou só agora livre da lei, eu sou livre do pecado e livre do juízo. Não é mais que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou só infinitamente reencarnando e perdoado. Eu não estou querendo ofender nenhum irmão espírita. O que eu estou falando é o seguinte: imagina você num ciclo infinito de perdão, mas nunca sendo redimido e restaurado e recriado à imagem de Cristo, para um dia como irmão diante de Deus, ao lado de Cristo. Que bom que você está aqui, servo bom e fiel. Não, é só contínuo perdão. Não, pecou, não tem problema não, chega demais, vamos de novo fazer isso. Ele continua. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso homem, o velho, aquele que você maquiava, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, eu acho que eu estou falando com um bando de crente velho, porque os que não são estão tudo no bloco. Então você conhece esse texto. Amém, irmãos? Olha lá, todo mundo conhece. Fazendo o que aqui? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Lembra o que Hebreus fala, que se continuarmos a pecar deliberadamente, já não há mais esperança, porque não há mais sacrifício? Não tem mais como Jesus se entregar novamente por nós. Foi de uma vez por todas. Lembra do texto de Colossenses e do texto de Hebreus, de ontem? De uma vez por todas, acabou, não tem mais sacrifício, é por isso que a religião acabou. Mas se isso é real, nós com Cristo fomos crucificados e hoje vivemos uma vida nova. E ele continua. A morte não tem mais domínio sobre ele, Cristo, porque morrendo ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, fazer bem pastoral, fale da mesma forma. Quer dizer que a nossa morte é análoga à morte de Cristo. Você não morreu na cruz, mas na cruz morreu você. Ou aquele que se maquiava. A embalagem, o palhaço, o mascarado, ou, falando em grego, o hipócrita. Lá você foi crucificado e da mesma forma considere-se o quê?
Como é que Paulo começou a falar nesse texto? Lembra de como Paulo começou a colocar? Sara, bota aí Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ô, anta, senta aqui comigo. Você morreu para isso. Acabou. Você não mais é escravo. Zip. Nada. Acabou. Considere-se mortos, eu voltei para o 11, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você vê a mudança radical de paradigma? Antes eu vivia porque era escravo do pecado e a religião me ajudava a eu me aguentar nessa escravidão. Sabe o controle de danos, a substituição de danos? Deixa eu falar uma coisa assim. É um cara que é viciado em crack, ok? Ele começa a substituir o crack por cocaína. É bom, não é? É menos pior. O crack vai levar a vida dele muito mais rápido. E agora ele está só em coca. Aí ele acaba, não, eu vou trocar, eu vou mudar, porque a coca vai me matar muito rápido. Eu quero morrer mais devagar. Eu vou ficar só com a coca. Não. Eu vou ficar com a maconha. Aí eu fico na maconha. Aí eu largo a maconha e eu falo, não, eu vou ficar só no cigarro. Qual é o fim de todos esses? Eu falo, no vício. Até o cigarro, se você fuma, eu não estou querendo ser ofensivo a você. Para com cigarro, não porque você precisa ser religioso, ou porque você vai para o inferno por causa do cigarro. Tem um bando de diáconos nos Estados Unidos que masca tabaco e fuma. Tá? Diácono Batista, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Vai, leva essa para casa e dorme em cima dela. Mas é para que você tenha liberdade desse vício. O que eu quero dizer é, quando a questão é a administração de danos, a gente às vezes, com a nossa própria vida, acha que se nós simplesmente nos condicionarmos a devagarinho fazer as coisas menos danosas, está tudo bem. E é isso que a religião nos convence de que é o melhor. A gente vai aprendendo a lidar com os danos. Mas aí Jesus traz a esperança dizendo, você não mais é escravo, você é livre. Porque em Cristo Jesus você não é mais escravo nem do pecado e muito menos preso à morte. Porque a esperança em Cristo é vida eterna. Como então viveremos? Será que Paulo respondeu isso, Mical? Não é que Paulo, depois de responder para aquele lezinho que falou assim, poxa, mas eu agora posso pecar. Ele diz, não, poxa, para com isso. Você morreu, e você não está mais preso a isso, você agora tem liberdade. Você não está preso nem mesmo à religião, muito menos ao pecado. Agora você pode viver para Deus. Portanto, quando eu leio portanto na Bíblia, eu já sei que vai dar zica. Porque Paulo acabou de construir todo um argumento para me convencer e para convencer você que nem só a religião não é mais relevante de forma alguma, mas eu morri para o meu velho homem e agora ele já foi crucificado e eu preciso viver em nova vida. Aí ele fala, portanto, não permitam que o pecado continue dominando as vidas de vocês. Deixa eu ler na minha Bíblia mesmo, porque essa tela aqui é muito ruim. Eu não consigo ficar olhando para baixo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça.
pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Espero que os glória a Deus e aleluia seja o significado que você entende, a profundidade da graça. E que você, talvez como líder ou liderado da sua igreja ou paróquia, seja lá o que você for, vai parar de tentar dominar a vida dos outros. E vai começar a simplesmente apresentar a eles o leão, abrir a jaula e deixar que ele se entenda com o leão. Porque a gente fica tentando domar o leão para que as pessoas não tenham medo dele, mas a melhor coisa é estar diante do Deus vivo. Não, é temeroso estar diante do Deus vivo. Você lembra de Isaías? Isaías, no capítulo 6 de sua profecia, ele diz que ele estava adorando a Deus, tipo em culto jovem. Sabe, flutuando. Ele viu umas visões meio psicodélicas lá, tinha anjo voando e tal, não sei o quê. Eu acho que era um culto pentecostal. Não era batista não, porque anjo não voa em culto batista. O anjo fica todo sentadinho. Na igreja presbiteriana, eu não sei nem se tem anjo. Tudo voltou para o céu, está todo mundo predestinado mesmo. Brincadeira, gente, eu estou sendo só brincadeira com vocês. Mas Isaías estava lá. Aí Isaías tem uma visão do trono de Deus. E não deu vontade de pular, não deu vontade de dançar, não deu vontade de nada, deu vontade de correr. De correr da glória de Deus. Eu acho que ele se sentou, ele ficou bem quieto, assim, tomara que Deus não veja. Porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou ferrado. Aí sabe o que é que Deus faz num prenúncio do Evangelho? Ele vem e com uma tenaz, através de um de seus anjos, por isso que eu digo, tem que ter sido uma igreja pentecostal, porque isso nunca ia acontecer numa igreja batista. O anjo não tem autorização para fazer isso na igreja batista. Com uma tenaz, ele toca a boca de Isaías, purificando Isaías, e ele pergunta: quem é que vai? Isso é amanhã, o quem é que vai. Porque a gente ainda está tratando de como é que a gente vai viver agora. Porque agora é nova vida. Vida nova. Mas, Winston, vida nova é na igreja. Vida nova é fazendo os cursos da igreja, fazendo a catequese, a crisma, fazendo o discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, escola bíblica dominical, os treinamentos de líderes, escola de líderes, reunião de líderes, culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo. E ai de você que não vá para o culto, porque você vai estar em rebeldia e você vai ser disciplinado pela sua igreja e pelo seu pastor. Você ri porque você provavelmente já viveu isso ou vive. E vocês também. E que pena que a gente tem que viver isso ainda hoje, depois da graça, 2000 anos depois do sacrifício de Cristo, a gente continua vivendo como se Cristo não tivesse se sacrificado e a gente continua sacrificando. Na bodega do culto de sexta-feira. Mas você falou que a gente vai viver uma vida nova. Como é que a gente vive vida nova? Porque dentro de mim habita um cara horrível. Sabe, esse cara que faz bobagem, se eu te falasse minhas bobagens, eu preciso da igreja para me ensinar como é que vive. Que bom, continua indo. Vai para uma igreja que te ensine a Bíblia. Vai para uma igreja que abra a jaula do leão e diga, entra aí. Mas eu estou com medo, te vira. O nome dele... Lembra do nome do leão? O nome dele é Aslan. Encara ele de frente.
Porque no teu mundo ele tem outro nome e você vai ter que descobrir. Mas encontre ele. Vai para uma igreja assim. Um certo tempo atrás, abriu-se para mim. O Espírito Santo acabou de sair. Ele vai voltar. Chama ele aí, Paulo. Pronto. Alguns eu acho que já estão prontos para ir embora. Vai não. Algum tempo atrás eu fui introduzido a um cara que eu descobri que era um irmão meu que eu nunca tinha conhecido. Aí esse meu irmão, de outra mãe, não foi meu pai não fez produção independente não, o pastor Norton fez isso não se preocupa não. Mas eu nunca tinha conhecido esse cara, nós fomos separados e crescemos separados, as experiências de vidas diferentes. Ele foi criado por uma família de missionários pentecostais, eu fui criado por uma família de pastores, ou pastor, porque minha mãe não é pastora, batista. E eu encontrei esse cara, e esse cara começou uma revolução na minha cabeça, porque eu pensava que eu estava sozinho na minha zoeira e na minha noia. E aí, quando eu encontrei... Não é esse cara, esse é o Tiago. Cadê o outro cara que tá? Cadê teu marido? Foi lá para trás, beleza. Vai lá para trás, o doido. Fala mais alto, tá bom. Aí eu conheci o doido do Laurence. E ele começou a comprar minhas noias, eu comecei a comprar as noias dele, a gente começou a ler coisa junto, a gente começou a pensar junto, a gente, tu também, eu também, uau, cara, legal e tal, sabe, dois doidos, igualzinho, na mesma loucura. E a loucura da graça, a loucura de reino de Deus, a loucura de Deus encarnado em nós, o corpo de Cristo, e dessa esperança, a esperança da cruz, a teologia da cruz, de que vencemos a morte, vencemos o pecado, vamos para cima, dá para mudar, dá para viver a vida nova. E aí ele começou um troço lá na igreja dele, e a gente começou um troço mais uma vez aqui na CV. E aí, certa vez, a gente sentou, tudo isso para chegar aqui, tá? A gente sentou numa reunião de líderes e o Laurence estourou a minha cabeça com um conceito que ele trouxe para mim, de uma ilustração. E talvez não faça a mesma coisa com você, mas para mim, acabou comigo, eu ainda estou digerindo isso. E a ilustração que ele nos contou naquela tarde foi a respeito de termos recebido pelo correio um convite para começarmos a frequentar uma academia. Você já foi para alguma academia? Já? Quem já foi? Quem já foi? Quem já pagou para ir para uma academia? Porque a gente não vai para academia, a gente paga para ir para academia, né? Quem já foi? Quem já pagou? Beleza. Tá. E aí, você recebe pelo correio um convite. Você pode, a partir de hoje, tem entrada gratuita, permanente, completamente aberta, a qualquer hora do dia ou da noite. Sabe aquelas academias 24 horas? Porque agora você tem um free pass. Sabe? Você aparece quando você quiser. Quantas vezes por dia você quiser. Você pode morar aqui dentro agora. Você pode morar. Todas as vezes que você quiser. Aí você vai lá, a gente não acredita nessas paradas, né? Quando o santo é muito... Não, quando o milagre é muito bom, a gente sabe que tem coisa. Aí você vai na academia, a atendente linda e maravilhosa atende você, ou o atendente parrudo, bonitão, atende, você já chega lá já dizendo, você é solteiro, chega lá dizendo assim, uau, aqui que eu quero morar. Você é solteiro, é aqui. Você chega lá e você pergunta, eu recebi isso aqui no correio, qual que é a pegadinha? Nenhuma. Chega mais. Você abre, sabe aquelas máquinas, a aula de zumba o dia inteiro e o professor nem cansa. Sabe? Até boi o cara faz. Você pode passar o dia
Tem natação, tem máquina, tem puxar ferro, tem... Pilates é muito leve, para com isso. Isso aí é coisa para Nutella. Tem tudo! Tem absolutamente tudo. Tá? Você pode passar o dia todo lá dentro. Você fica animado no primeiro dia. No primeiro dia que você recebe o passe livre, você quer fazer todas as máquinas no mesmo dia. Aí você vai lá e você puxa ferro, você empurra, você faz tudo. Faz todas as aulas, não sei o quê. Depois de 10 horas dentro da academia, tu vai para casa que não consegue nem andar. Aí você deita, no outro dia você não consegue levantar. As tuas pálpebras doem. Depois de conseguir respirar, porque o pulmão está doendo, você mexe um pouco e você fala assim, nunca mais que eu piso numa academia. Mas aí você recebe uma ligação no outro dia do cara que treinou você por 12 horas. Embora? É hoje, pô, é grátis. Embora. Você fala, vou não, pô, porque estou doído. Beleza, então, senta aí, quando tiver melhor aparece. Passa uma semana, para de doer. Você volta na academia, treina um pouquinho e fala, pô, mas eu vou fazer bem pouquinho, porque esse negócio não dá certo, não. Aí você sai de lá, a primeira coisa que você faz é que você vai para um McDonald's. Porque você pensa, pô, eu malhei. Eu posso. Eu já malhei, pô. Eu posso. Aí o que é que você faz? Mac. Pé na jaca. Aí dá o peso na consciência, o que é que você faz amanhã? Vai na academia. E a academia está sempre aberta. Só que por muito tempo, mesmo tendo passe livre, você só vai para a academia quando você come aquele Big Mac. Porque você tem peso na consciência. Sabe o que é que você fez dessa academia? A sua igreja. Ou melhor, toda essa ilustração é a igreja, a religião. Mas a academia sempre esteve aberta. E ela não foi para apaziguar a sua mente de glutão. Ela foi para te preparar para uma nova vida. E a partir do momento em que você recebe o passe livre, e não foi o passe livre que você recebeu porque você começou a fazer alguma coisa. Não. Você nem acreditou no começo porque o passe livre chegou e você nunca tinha malhado na vida. E o passe livre chegou e você, cara, isso é mentira, eu vou lá ver se é verdade. E você entrou e você, pô, não é que é verdade mesmo? E aí você passou a simplesmente frequentar lá para apaziguar a sua mente. E o convite de Paulo, o convite de Cristo, é que você se condicione a essa nova vida que foi dada a você gratuitamente, através de disciplina. Breno, eu posso abusar de ti, cara? Sobe aqui. O cara já tá menos disciplinado porque casou. Mas, eu não vou nem te perguntar, não precisa nem falar, mas bonitão, cara. Eu sou hétero de pai e mãe, mas bonitão. Braço grosso. Eu não vou tirar a lasquinha não, tá? Braço grosso. Quanto mede o teu bíceps? Acho que 42. Pô, é a minha coxa. Eu não vou nem perguntar a tua coxa, que deve ser minha cintura. Tudo bem. Tu treinas... Eu falo. Tu treinas quantos dias por semana? 5. Eu treino 5. Vai 5 dias por semana. Tá. Quantas horas por dia? 1h30, mais ou menos. 1h30. Quanto tu puxa no supino? Depende do tipo de treino. Tá, mas quando tu tá assim, para mostrar para os outros que tu pode. Sim, 50 de cada lado. Uns 50 de cada lado. Eu fui malhar um tempo atrás, eu levantei a barra. Pesa 10 quilos a barra. Não me humilha não, você tá lá. Você tá me entendendo? A nova vida foi entregue gratuitamente para nós. Isso é graça. Uou! Cara, tô salvo! E a gente continua ainda tratando de salvação todo domingo. Cara, você precisa ser salvo, pô. Aí a gente acha que o povo que nunca ouviu do passe grátis da academia, da nova vida, New Life Academy,
New Life Gym. Beleza? New Life. Aí você fala sempre, sabe quem é que fica todo inspirado com as mensagens de New Life? Os crentes besta que ouvem há 30 anos. Pô, é verdade, eu estou salvo apesar do pecado. Eu estou salvo. Estou salvo. Aí todo domingo, toda quarta, o cara vai todo dia para a igreja para ouvir de novo. Pô, eu estou salvo. Eu sou o patife que eu sou, mas eu sou salvo. E é verdade, pô. Lembra? Vamos repetir? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repete comigo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é verdade. Passe livre. Mas aí você passa a vida toda só vibrando em que você pode, do jeito que você está, porque você foi perdoado e redimido pelo sangue do Cordeiro, você vai para o céu do jeito que você é. E você nunca vive uma nova vida e você continua escravo por uma coisa que você já foi liberto. Sabe aquele cara que tem a jaula aberta, a prisão aberta? Ele fala, não, fecha aí, cara, quero sair não, deixa eu aqui. Não, pô, você está livre, sai daí. Não, tu não está entendendo. Se eu sair, eu vou ter que trabalhar. É bom é aqui dentro, porque aqui dentro eu não preciso. Mas se você está preso, você é escravo aí dentro. Tá bom, porque é confortável, porque puxar ferro dói. Mas chega um momento que você consegue começar a controlar os músculos do seu corpo. Da mesma forma que livre em Cristo, chega um momento que você consegue controlar por causa da ação do Espírito na sua vida, que é o seu coach. Está na moda falar de coach. O cara não sabe nem o que é coach, nem falar as coisas em inglês, mas ele é master coach. E aqui fala um Master Coaching. Quem quer que você é? Eu sou Master Coaching. Não tem o ING. Tá? Vai estudar. Se você é Master Coach, estude. Coloca o ING não. O Espírito Santo é o seu Master Coach. E ele começa a te coach, ele começa a te conduzir, ele começa a te levar para a academia e você começa a falar, não, cara, quero ir não. Por quê? Está confortável aqui. Não, pô, mas a tua barriga não está legal. O que é que você anda fazendo para ter uma barriga dessa? Pô, vamos lá, alguns abdominais. E esses abdominais, essas máquinas, essas aulas, são disciplinas espirituais. Discipulado. Sabe o que é que a igreja fez? Deixa eu rebobinar. Eu estou falando da igreja com I minúsculo. Tá? As instituições, a religião. A igreja pegou um conceito fenomenal de discipulado, de treinamento, de agora que você é livre, vem cá que eu vou te ensinar a voar. E transformou em aula de voo, sem aula prática. Senta aí, catecúmeno. Deixa eu te ensinar. O significado do batismo é morte para o mundo e vida para Deus. Memorize que você vai cair no dia da profissão de fé. E o pastor vai perguntar e você tem que responder certo. Aí você decora. Aí o pastor, no dia da sua profissão de fé, eu estou falando numa perspectiva batista, tá? Porque Batista diz que não batiza criança, mas apresenta a criança do mesmo jeito. E depois chama os caras para fazer profissão de fé, o cara responde bonitinho, ele lá é molhado, ele está salvo. Tá bom, beleza. Não tem batista aqui. Aí o cara aprende o que é o significado do batismo. Ele chega lá, responde bonitinho para o pastor, e fala, pastor, posso ser batizado? Pode, agora você é membro da igreja, agora está de boa. Agora... tá legal. Aí, um dia o cara tá na lasqueira, duvidando de Deus e do mundo, não tem mais convicção de nada. Ele nem lembra que ele morreu e que ele viveu e que agora ele tem vida nova e que agora ele é livre e que agora ele pode voar e que agora não há mais condenação. Ele não lembra de nada, sabe por quê? Ele foi
simplesmente endoctrinado, mas nunca passou por um discipulado radical. Aprendizado a viver uma nova vida. Eu quero ler mais um texto com vocês. E nesse um texto que eu quero ler com vocês, eu quero tentar incentivar vocês a, tendo deixado a religião, a encararem de forma real a necessidade de nós continuarmos o que foi iniciado pelo Espírito, mas agora com o Espírito, nessa academia. Provavelmente essa academia é a sua igreja. Provavelmente os professores dessa academia são aqueles caras que tentam discipular você. Provavelmente as pessoas que têm interesse na sua vida são as pessoas que estão chamando você para ir para a academia malhar com você. E se preparar para essa nova vida. E não mais cair todo momento em que você dá um passo. Porque agora você não mais é escravo. Eu quero passar en passant por vários textos para ver a força. Ou melhor, não, pelo tempo, vamos só para um. Filipenses 2, 12 e 13. Abre lá comigo. Filipenses 2, 12 e 13. Chegou? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, Paulo falando aos de Filipe, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Me dê 3 minutos. Ponham em ação a salvação de vocês. Já parou para pensar nesse conceito? Porque a gente pensa muitas vezes, como cristãos evangélicos, de que a salvação é estática. Né? Mas, Winston, não vou perder? Não, cara, relaxa, você não vai perder. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar na tua vida. E você não precisa da religião para isso. Você precisa do Espírito. E o Espírito está em você. Você vai seguir com a vida. Mas ponham em ação. Desenvolvam, é o que fala em outras traduções. Desenvolvam a salvação. Lembra da academia? Disciplina. Disciplinas espirituais, discipulado. Tomar posse. Você pentecostal? Tome posse do discipulado do Espírito Santo na sua vida. Tome isso, seja o dono disso. Desenvolva a sua salvação, está contigo. 5 dias por semana, 1h30. Vapo. Sabe o que acontece com o teu braço? Fica igual ao dele. Agora, você não vai para a academia, fica igual ao meu. Aí tem um bando de cristão, discípulo de Jesus Cristo, mirrado, levando peia do seu próprio desejo e choramingando, poxa, pequei de novo. Eu sou muito ruim. Usa a oração do publicano. Ai, Senhor, sou miserável, nem olho para cima mais porque eu sou pecador. E olha que 1 João 9 cabe até para esses. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas todo dia... Aí todo dia você abre a Bíblia, 1 João 9, Senhor, de novo, Senhor, bora. Eu sei que tu és fiel. E Ele vai continuar perdoando. Mas que tal você poder desenvolver a sua salvação e não mais ser refém do seu próprio desejo, mas dominá-lo e não mais ser refém da sua própria carne, mas dominar a sua carne, porque agora você é templo do Espírito Santo e usado por Ele, treinado por Ele, você não precisa mais se curvar aos desejos da sua carne.
Através de quê? Desenvolver a salvação. Treino. Treino. Diário. Porque agora você não mais está morto, mas você está vivo. Então agora, corre. Treina. Se condiciona. E você vai terminar a corrida. Mesmo cansado, você vai terminar. Você viu como é que o texto continua? Joga lá, Sara. O final desse texto, e é só um trechinho, diz assim, ele te chamou para o treino, desenvolva a sua salvação. Aí olha como ele é irônico. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Lembra da academia grátis? Não só a academia é grátis. O treinador, o coach, está lá todo dia. Você pode treinar o dia inteiro. E treinando o dia inteiro, é Ele que vai efetuar, é Ele quem vai te dar querer, e é Ele quem vai realizar a boa obra em você, e isso são promessas dEle. Simplesmente começa a malhar. Discipulado radical. Porque nós não temos nenhum espaço mais para a vida anterior. As palavras de Paulo nas suas cartas são nesses termos: crucifiquem a carne. Quem? Quem deve crucificar a carne? Fala com convicção. É tu mesmo. Mortifiquem a carne. Quem? Dispa o velho homem. Quem? Revistam-se do novo. Quem? Tu mesmo. Vocês conseguem ver os exercícios claros de discipulado radical em mortificar a carne, crucificar a carne, despir o velho homem e se revestir do novo? Sabe o que é que você faz ao invés da religião? E aqui eu encerro e a gente vai para as perguntas. Você deixa toda a parafernália da religião. Aí você não tem mais o que fazer no domingo, porque você não precisa mais sacrificar todo domingo. Não para ser salvo. Porque, afinal de contas, de uma vez por todas, Cristo já se sacrificou por você. Você é salvo. Você tem convicção disso? Volta aqui comigo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há mais sacrifício. Não há mais o que fazer. Você é salvo em Cristo Jesus. Se lance aos pés dele. Você é salvo em Cristo Jesus. Você não precisa mais de nenhum guru. Você não precisa mais de nenhum sacrifício. Você não precisa mais de nenhum templo. Você não precisa mais de nenhum dia especial, festa, unção. Você não precisa mais da unção de homem nenhum. Não precisa mais da unção de homem nenhum. Porque você já recebeu a unção daquele único que pode te dar a unção dele, chamada Espírito Santo, Jesus Cristo. Mas aí, quando você larga toda essa parafernália religiosa, você começa a olhar e falar, cara, e agora o que é que eu vou fazer? Vai para a academia. Começa a malhar, porque agora tu podes. Você não está mais preso. Você não mais é refém, você tem poder sobre o seu próprio eu, o seu próprio desejo, porque o desejo não mais pode te dominar. Mas enquanto você não malhar, você continua refém daquele corpo, mesmo livre. Então, o que é que você faz agora que não há mais religião? Ou o que é que você faz no domingo? Malha. Estude a Bíblia. Compreenda os ensinamentos de Jesus Cristo. Busque compreender o que Paulo afirmava através de suas cartas. Internalize essas verdades e as viva. As viva intensamente. Mas, Winston, qual a diferença dessa para um religioso? Vem amanhã. Porque, Winston, você acabou de me falar para eu largar a religião e agora você disse para eu pegar a Bíblia. Se você só fizer isso, você pode até voltar para a religião, eu já vou estar feliz. Se você simplesmente pegar a Bíblia e começar a malhar com a Bíblia, começar a intencionalmente internalizar em sua vida aquelas coisas que Deus ensina através da sua palavra e o Espírito Santo continuará te ensinando, eu já estou satisfeito. Mas se o seu problema
é voltar para a religião, volta amanhã. Porque agora é uma questão de identidade. Porque você largou a religião, falsidade. Você começou a malhar e agora você tem uma nova identidade. Que não dá para voltar lá. Porque o resultado de você malhar nesta academia é você se tornar como Cristo. E esse é o final do discipulado radical. Esse é o final de compreender que você está morto para o mundo e vivo para Deus. É finalmente compreender que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este é o ponto do fim do discipulado. O objetivo, o alvo, é o ser como Cristo. Você ser como Cristo.